Fala, meus amigos, tudo certo? Eu tô chegando para mais um vídeo, finalmente, né, um vídeo pós-jogo. Fazia 4 meses que não tinha um joguinho pra gente analisar e agora nós voltamos em grande estilo, analisando o clássico Caju 284, realizado no estádio Alfredo Jaconi e vencido pelo Juventude por 2-0. Antes de eu detalhar a minha opinião sobre o jogo, por favor, não esqueça, né, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o teu like e cola nesse vídeo para ver se você concorda, discorda, e não esqueça de comentar e deixar a sua opinião nesse vídeo. Juventude ganhou de 2-0 do Caxias e com caixa para mais. Esse foi o título do vídeo e foi de fato isso que nós vimos. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro, antes do jogo fizemos uma enquete e na enquete, embora o torcedor do Juventude nas redes sociais se mobilizasse mais e dissesse que achava que o Juventude ganhava, a opinião quase como um todo dos jornalistas, tanto de Caxias quanto o pessoal de fora que analisa, imaginava que o Caxias era favorito. E era, porque era o time campeão de turno e que tinha uma base de time consolidada. Todos nós também falamos que essa diferença mudou depois da pausa no campeonato. O Juventude, que estava caindo pelas tabelas antes da pausa para a pandemia, ele reforçou. E a dúvida era o quanto tempo seria necessário para que esse time fosse apresentar novidades, porque é técnico novo e jogadores novos, então é mudança de estilo, não é simplesmente trocar ou um ou outro, porque quando se troca técnico, mas já tem um elenco, o elenco se conhece. Quando se troca o grupo de jogadores e se troca o técnico, passa por mudança de filosofia de jogo, sim, e também pela adaptação de um jogador com o outro, né? E o chamado entrosamento, e isso foi surpreendente nesse clássico Caju, na vitória do Juventude por 2-0. Uma vitória que no primeiro tempo poderia ter sido por goleada, sim, porque o Rafael Silva, que estreou, teve pelo menos 3 grandes chances de marcar um gol, assim como o Igor, que abriu o placar numa falha clamorosa do goleiro Marcelo Pitol, também teve chance. Então, no primeiro tempo, que foi só 1-0, podia ter sido 3-4. No segundo tempo, o Juventude aí passou a jogar com os espaços que o Caxias deu e foi generoso o Caxias ao dar espaços ao Juventude, que criou novamente muito mais do que o Caxias. O Caxias teve, talvez no scout do jogo, mais tempo com a bola no pé. No entanto, o volume de jogo foi do Juventude, que teve... eu até não tenho esse scout, mas tenho impressão pela narração que a bola teve de fato mais no pé do Caxias. Não mudou nada, o Caxias teve mais de 10 escanteios contra 4 do Juventude, dando mostras de que o Juventude, quando chegava perigosamente, chegava justamente para definir e para fazer gol. Venceu com gol no primeiro tempo do Igor e no segundo tempo do Breno, e eu posso falar de vários jogadores do time do Juventude que estrearam e jogaram bem. O Igor não chegou a ser uma estreia, já tinha jogado pelo Gauchão, mas era reserva, foi novidade, no entanto, na base titular. Igor jogou bem, Augusto, zagueiro, jogou bem também o Gabriel Bispo, que substituiu o suspenso João Paulo. Vai ser difícil para o João Paulo retomar a vaga. Jogou muito bem taticamente o Tarta, muito bem o Gustavo Bochecha, o Renato já estreou, o Breno mais uma vez bem, e não é mais aquele Breno que precisava entrar no jogo para dar uma contribuição. Ele começou o jogo e jogando bem, ele que trabalhou no Figueirense com o Pintado, parece que o Pintado sabe utilizar esse jogador. E o Rafael Silva, apesar dos gols perdidos no primeiro tempo, é um cara que deu uma mobilidade muito boa naquele ataque do Juventude. Então, é um Juventude que surpreende não pelo bom futebol, porque reforçou o time para isso, mas surpreende por já no primeiro jogo, depois de 4 meses parado, com uma intertemporada meio complicada, porque uma hora não pode ter treino coletivo, não pode ter treino tático, é só físico, então não foi tanto tempo assim para o Pintado colocar em prática o que ele queria, e conseguiu colocar. O Juventude fisicamente esteve bem dentro do que era possível no jogo de hoje, lógico que na segunda etapa teve um certo decréscimo, mas aí é importante que se tenha, como teve as substituições, e agora são 5 permitidas, e foi um Juventude que, eu repito, surpreendeu não pela qualidade, mas pela rapidez em que conseguiu o Pintado colocar a sua característica. Foi um Juventude que marcou mais em cima, que forçou o erro do Caxias e que, como disse, fez 2, mas poderia, com toda certeza, pelo que produziu, marcar pelo menos outros 2 ou 3 gols nessa partida. Contra um Caxias que foi talvez o grande prejudicado dessa parada.
que ninguém queria e que ninguém projetou. Mas é um Caxias que já no Clássico pegou um adversário mais difícil do que enfrentaria antes da pausa, quando o Caju estava programado para o momento que o Caxias estava em alta e o Juventude em baixa. Mas ninguém queria que isso acontecesse. Foi necessário que ocorresse. Ocorreu e não foi bom para o Caxias, que teve mais dificuldades físicas e teve menos qualidade técnica que o time do Juventude. O Caxias não pode esmorecer, ele é o time que está garantido na decisão do Campeonato Gaúcho, mas tem, logicamente, que aproveitar esse tempo que resta entre esta reta final de segundo turno e o restante da competição, porque é justamente esse período que o Caxias vai ter para cuidar da parte física e técnica para retomar o futebol que a gente já sabe. Assim como para o lado do Grená fica este senão de não ter feito uma boa atuação, também não foi uma atuação ruim, mas foi uma atuação de um time que faz início de temporada. Eu diria que o que e a rigor é metade de ano, mas é reinício de temporada. O que destoou, na minha opinião, foi o Juventude estar já no nível que esteve hoje. O Caxias, infelizmente, para o torcedor Grená, apresentou algo esperado num time que estava tanto tempo parado. Vou reforçar. O Juventude foi que esteve acima da média. O Caxias teve um pênalti convertido aliás, um pênalti assinalado e não convertido pelo Ivan. Teve oportunidades, gols anulados, na nossa opinião, bem anulados. Até criou alguma coisa. Só que foi bem menos, muito menos que o adversário, que ganhou o jogo com todos os méritos. Ótimo para o Juventude entrar na zona de classificação. Para o Caxias não é uma tragédia sair momentaneamente da zona de classificados, mas é esse reinício, né, que vai fazer com que as equipes tenham situações ainda a fazer em seus times e também situações a buscar na tabela de classificação. Minha opinião sobre esse Clássico Caju no retorno do Campeonato Gaúcho 2020. Se você assistiu até o final, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e principalmente deixa o joinha nesse comentário. Tá falado? Até a próxima.